Olá, sejam todos bem-vindos à nossa ON TV. Hoje é um dia especial porque a gente recebe a doutora Virgínia Lúcia, que é especialista em plástico ocular, lá do Hospital Luiz Castelo Branco. De já um abraço para o doutor Luiz, no nosso quadro semanal de saúde, com oferecimento do Hospital Luiz Castelo Branco. Doutora Virgínia Lúcia, seja bem-vinda. Obrigada, Otávio. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Esse nome chama a atenção logo de cara. Plástica ocular. Quais são os casos que você atende, doutora? Na plástica ocular, a gente é oftalmologista e a gente trata a região ao redor do olho, o que protege o olho. Então, a gente trata as pálpebras, sobrancelhas, trata a via lacrimal, quando o paciente está lacrimejando muito, às vezes é uma obstrução da via lacrimal, a gente também trata a via lacrimal. Então, são os anexos oculares que a gente chama. Mas isso esteticamente ou, por exemplo, a gente começa aqui falando sobre a pálpebra. A pálpebra caída, ela pode causar outros problemas na visão. Isso. A plástica ocular ela é tanto estética como funcional. Então, a pálpebra caída, como você estava falando, Otávio, quando a gente tem um paciente, que é uma criança, que tem a pálpebra caída, às vezes aquela pálpebra caída está impedindo daquele paciente desenvolver a visão. Então, a gente tem que operar esse paciente ainda na infância para conseguir desenvolver a visão. Mas, às vezes, a pálpebra caída, com o tempo, a pessoa vai cair na pálpebra. E, às vezes, o idoso, por exemplo, às vezes pode até não atrapalhar a visão, mas a gente opera para melhorar a estética também. E, às vezes, o idoso atrapalha também a visão. O que é que causa essa pálpebra caída em casos de criança? A gente sabe que a idade vai avançando, em idosos ela tende, de fato, a cair. Mas numa criança, o que é que causa essa pálpebra? Geralmente, há uma malformação do músculo que levanta o olho. Então, a criança ela tem um músculo fraco. E são técnicas até diferentes que a gente usa, porque em criança, geralmente, a gente tem que fortalecer aquele músculo que levanta o olho. E aí a criança às vezes é leve e a gente não precisa operar, só acompanhar a visão. E às vezes é um pouco mais moderada ou mais forte, mais severa, e a gente precisa operar para conseguir que aquele músculo tenha força para levantar e conseguir que o olho consiga ter contato com a luz e ser estimulado para se desenvolver normal. A partir de quantos anos é possível fazer a cirurgia em crianças? Geralmente a gente faz a partir de 2, mas a gente vai acompanhando a visão para ver se há necessidade de fazer a cirurgia ou não. No caso de idosos, a pessoa vai fazer uma foto, percebe que a pálpebra está caída, aí busca a sua especialidade para ver se aquilo está causando algum problema ou só na parte estética. Isso. Às vezes o idoso, a gente teve até alguns casos aqui, paciente que tem a pálpebra caída, não estava conseguindo nem levantar o olho, e a última que a gente teve, que eu estou lembrando aqui, é que ela dizia que ela não conseguia nem enxergar. Então, quando a gente abriu o olho, aí ela conseguia ver melhor. E às vezes tem a questão estética mesmo. Então, com o tempo, a flacidez vai acontecendo que o músculo ele sai do lugar e a gente precisa reposicionar no lugar. E muitas vezes a gente associa a blefaroplastia, porque quando levanta o olho, aquela pele começa a aparecer mais. Então, a gente acaba fazendo a ptose junto com a blefaroplastia. Geralmente, aí, em torno de 50, 60 anos, eles aparecem associados. Voltando aqui para o caso de criança, e juntando criança e idoso, como é que funciona essa cirurgia? Acredito que da mesma forma para os dois públicos. Como é que funciona na prática uma cirurgia de pálpebra caída? São várias técnicas que a gente usa. Então, às vezes na infância a gente usa umas que a gente coloca um elástico por dentro, então a incisão é só aqui em cima, é pequena, a incisão é menor. Às vezes a gente precisa, tanto no idoso como em alguns casos em criança, a gente precisa fazer a incisão aqui bem na dobrinha do olho. São pontos em locais diferentes. Mas a recuperação basicamente é a mesma, que o paciente tem que ficar em repouso, evitar o sol. Geralmente, quando a gente faz essa cirurgia, o olho fica inchado. Geralmente, tem os roxinhos por causa que a cirurgia, né, a pálpebra é muito vascularizada e acaba ficando algum roxinho. Então, a gente orienta que evite o sol. Enquanto ficar com aquele roxinho, evitar o sol. E com quanto tempo já é possível voltar às atividades?
Criança, geralmente, a gente, a gente precisa ficar acompanhando de perto, mas se for um idoso, por exemplo, se for só a cirurgia da pálpebra superior, em uma semana ele consegue se sentir bem para conseguir voltar às atividades normais. Doutora, geralmente é em um olho, nos dois olhos, quais são os casos mais comuns aqui na nossa região? A pitose, às vezes, ela aparece em um olho, às vezes nos dois olhos. E a blefaro, que a gente faz tirando um excesso de pele, geralmente aparece nos dois olhos. Então, a gente vai avaliar para ver se precisa operar os dois olhos, mas na maioria das vezes a gente precisa operar os dois olhos mesmo. Agora tem uma dúvida frequente, que é quando essa pálpebra caída está associada à catarata. Qual é o procedimento que se faz primeiro? Bem interessante, assim, geralmente, quando o paciente tem a catarata e tem também o excesso de pele, a pálpebra caída, a gente faz primeiro a cirurgia da catarata para melhorar a visão e depois faz a cirurgia da pele, da pálpebra. E às vezes a gente vê o paciente que faz a cirurgia de catarata, está conseguindo enxergar bem, tirou os óculos e acaba conseguindo ver melhor os seus olhos e percebe que tem excesso de pele. Então é bem comum a gente no consultório operar um paciente que fez a catarata e que começou a perceber o excesso de pele nas pálpebras. Com quanto tempo é possível, por exemplo, fazer a da catarata? Com quanto tempo fazer a plástica? Quando estiver bem recuperado da catarata. Então, geralmente, a gente aguarda pelo menos um mês. Falando de idade, até que idade é possível fazer a da pálpebra? Tem uma idade limite ou fica aberta essa idade? Não tem idade limite, não. Geralmente, nem limite inferior, nem limite superior. Então, se o paciente está sentindo incomodar e as condições físicas dele, a gente consegue fazer a cirurgia, a gente faz. Então, tanto paciente jovem, às vezes geralmente a gente liga muito paciente de 60, 70 anos. Não, a gente às vezes opera o paciente de 40 anos, que tem um excesso de pele, já está percebendo, a gente faz essa cirurgia. E também o paciente já de 80 anos. Se ele está se incomodando, a gente faz a cirurgia, pede todos os exames pré-operatórios para a gente ter segurança para fazer aquela cirurgia e a gente pode fazer a cirurgia também. Qual é a estrutura que o Hospital Luiz Castelo Branco hoje tem para realizar esse tipo de procedimento? A gente consegue fazer cirurgias, geralmente são cirurgias que a gente faz com anestesia local e sedação, então para o paciente ficar um pouco mais tranquilo durante aquela cirurgia. E a gente consegue fazer tanto cirurgias pequenas como cirurgias maiores, porque a blefaroplastia, por exemplo, que seria já essa parte mais estética, às vezes a gente precisa tirar o excesso de pele, bolsa da pálpebra inferior, levantar a sobrancelha. São cirurgias mais extensas, mas a gente consegue ter um suporte muito bom para a gente conseguir realizar esses procedimentos aqui mesmo. Vamos falar sobre lágrimas. Quais são os principais problemas que lhe chegam aqui em Campo Maior relacionado às glândulas lacrimais? A lágrima, a gente tem tanto a questão do olho seco, é bem comum o olho seco, e a gente geralmente com medicação melhora, lubrificante, gel, às vezes alguma medicação oral, mas às vezes o paciente tem um lacrimejamento porque tem a obstrução da via lacrimal. Então, a via lacrimal, a gente às vezes tem necessidade de fazer a cirurgia da via lacrimal. Mas o mais comum realmente é o olho seco. O olho seco, quais são a gente pode chamar de sintomas? Sim. Quais são os sintomas que aparecem do olho seco? Então, geralmente o paciente sente o olho irritado, ardendo, vermelho. Então, geralmente é o que a gente diferencia mais em relação à via lacrimal. Porque se o olho está irritado, geralmente é o olho seco. Quando o paciente não sente nada, mas fica lacrimejando, aí é mais provável ser a via lacrimal. A gente está num período muito seco, a umidade relativa bem baixa. Como é que a gente faz para diferenciar se isso é uma característica do período, o olho ficou mais seco durante esse período mais quente do ano, ou se de fato é uma característica do olho seco? O olho seco, geralmente, ele é crônico. Então, geralmente, o paciente precisa ficar usando o colírio continuamente. Às vezes, ele pode até melhorar um pouco, deixar de usar, mas quem tem o olho seco, geralmente, precisa sempre ficar usando o colírio. Nesse período mais seco, até as pessoas que não têm a síndrome do olho seco, às vezes, precisam usar colírio, porque fica realmente muito ressecado o olho. E aí a gente aproveita, falando em tempo seco, nesse período de BR-Obrol, período mais quente do ano, doutora, quais são as dicas que a gente pode deixar para as pessoas cuidarem do olho? A gente sabe que as temperaturas estão elevadas, ventos fortes. Quais são essas dicas que a gente pode deixar aqui para o nosso telespectador? Então, primeiro, a gente ingerir bastante líquido, né? Porque isso vai hidratar todo o corpo. Mas, em relação ao olho especificamente, a gente
é importante a gente usar o colírios, para que se estiver sentindo irritado, alguma coisa, a gente usar o colírio. Evitar que a gente tenha a exposição direta no olho. Às vezes a gente vê paciente que fica com o olho irritado porque está com o ventilador ou ar-condicionado direto no olho. Então, a gente resseca mais ainda. É importante evitar isso, usar o umidificador, que aí já vai ajudar a não ficar tão irritado o olho. Você é natural de onde? Se formou onde? Um pouquinho da sua história para o nosso telespectador. Eu fiz medicina na Universidade Federal do Piauí, fiz residência médica na Universidade Federal do Piauí, inclusive o Dr. Luiz Augusto era meu professor na época. E depois eu fiz o fellow em plástico ocular no Hospital de Olhos do Paraná. E aí, depois a gente voltou para Teresina e acabou também vindo aqui para Campo Maior. Maravilha. Portanto, seja sempre bem-vinda a Campo Maior, aqui a nossa ON TV. Doutora, muito obrigado pela presença. Obrigada. Doutora Virgínia Lúcia, especialista em plástico ocular, lá do Hospital Luiz Castelo Branco, no nosso Momento Saúde, aqui na nossa ON TV. Você segue as nossas redes sociais, tem Instagram e TikTok, e também se inscreve lá no nosso canal no YouTube. Até a próxima.